Azevedo, sou psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia e mestre em análise do comportamento. A convite do Instituto Plácido Castelo, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios que a gente vai encontrar nesse mundo pós-pandemia, tá? É interessante a gente pensar que o mundo que a gente deixou, de fato ele mudou, ele não vai ser mais o mesmo, né? E o que é que a gente pode esperar desse mundo novo e quais são as características, quais são as habilidades que a gente vai precisar ter, né? Vai precisar desenvolver para enfrentar esse mundo novo de uma forma mais tranquila. O governo do estado lançou as fases de transição, né? E nos convida agora a fazer essa retomada dessas atividades, né? E a gente precisa olhar para isso com cuidado que antes a gente não conseguia perceber, né? Algumas habilidades de autocuidado, elas vão ser extremamente importantes para que a gente não precise passar novamente por uma nova onda de contágio, né? Então, cuidados com higiene, cuidados com lavar as mãos, né? A forma como a gente se conecta às pessoas, a forma como a gente troca, né, afeto e carinho com as pessoas, principalmente nesse início, ela vai ser diferente. Isso vai ter um impacto sobre as nossas vidas, como teve durante o período de isolamento. A gente precisou se reinventar, a gente precisou trazer criatividade para o nosso dia a dia, né? A gente precisou aprender a dar conta de várias funções e de várias tarefas dentro de um único contexto que era a nossa casa. A partir de agora, a gente vai ter que aprender a levar essas mudanças para fora da nossa casa, ter esses cuidados e aprender a lidar com eles fora dela. Né? Pensar no trabalho, principalmente pensando nessa retomada, a gente tem que pensar em como eu posso transformar o meu ambiente de trabalho em um ambiente em que eu me sinta em casa, em que eu me sinta cuidado e protegido como eu estava em casa. Essa habilidade do autocuidado comigo e com os outros vai fazer uma diferença gigantesca nessa nossa retomada, né? Então essa talvez seja uma das primeiras características que a gente tenha que pensar. Como que estão as minhas habilidades de autocuidado? Né? Eu olho para isso, eu percebo o que é que me faz bem, né? Eu vejo como eu me sinto seguro, eu cuido de mim e isso faz com que as consequências para o nosso trabalho sejam diretas, né? Eu vou trazer isso também para o meu trabalho. Além disso, pensando em toda essa criatividade que a gente foi desenvolvendo ao longo desse momento de isolamento, essa habilidade vai ser cada vez mais preciosa no nosso ambiente de trabalho também, né? Porque ela vai fazer com que a gente se reinvente diante de algumas dificuldades desconhecidas anteriormente, né? E isso, o isolamento pôde também começar a nos ensinar. O trabalho remoto ganhou muito mais força, os processos que já estavam acontecendo socialmente, eles ganharam mais força. O trabalho remoto, ele já acontecia, a gente sabe disso, né? Mas fazer com que as pessoas consigam se identificar com esse tipo de trabalho foi um processo um pouco à força que o isolamento nos trouxe. Então, fazer esse processo de identificação se intensificar, fazer com que esse processo em que a gente vai retomar as atividades de forma presencial possam também ter um significado diferente do que tinham anteriormente. Isso vai exigir da gente sempre um foco, uma persistência, em que a gente possa fazer com que os nossos objetivos, com que as nossas metas de trabalho aconteçam de uma forma significativa. Então, a gente vai precisar ter um cuidado nessa retomada e sempre observando e olhando para si como que isso pode acontecer de uma maneira em que eu consiga ser empático com os outros, em que eu consiga olhar para os meus colegas de trabalho e perceber e sentir que cada um vai retomar esse processo de uma forma diferente da minha, né? Olhar para isso, perceber o outro de uma maneira diferente, acolhendo, ajudando e fazendo com que a gente consiga ter uma unidade e uma sintonia de trabalho diferente do que a gente tinha antes ou aprimorando o que a gente tinha antes, nesse momento de retomada vai ser essencial, né? Vai ser algo que vai trazer um valor para esse momento de retomada muito grande. Então a gente precisa pensar que algumas dessas características vão estar sempre envolvidas nessa retomada. Momentos de estresse, momentos de crise fazem com que a gente reflita sobre algumas práticas que a gente tinha e como que essas práticas podem ser aperfeiçoadas ou abandonadas, né? Algumas práticas que geram sofrimento, elas podem sim ser modificadas. E para isso a gente precisa olhar para elas, a gente precisa perceber que elas existem e a gente precisa entender que elas precisam mudar, né? E essa mudança, ela acontece a partir das relações, né? Nós somos seres de relação, a gente se relaciona com o outro, a gente se relaciona com o mundo e para que as mudanças aconteçam, essa mudança precisa partir dessa leitura dessas relações,
né? E aí pensar nisso, pensar em todo esse processo vai sim gerar uma tolerância, vai necessitar de uma tolerância a todo um estresse de retomada, né? A gente sabe que esse novo, a gente sabe que esse processo que está por vir, essa retomada que está para acontecer, ela vai exigir da gente uma tolerância, né? Ela vai exigir que a gente tenha calma, que a gente olhe com cuidado, que a gente aprenda a planejar as coisas dentro de um tempo necessário para que elas aconteçam, mas de uma maneira muito empática, de uma maneira acolhedora, em que a gente consiga perceber como que os nossos colegas, como que o todo está funcionando. Nessa hora, é importante a gente perceber que essa retomada faz a gente refletir sobre o que de fato a gente quer dessas relações, né? Sobre o que é que a gente quer do mundo. A gente aprende muito nesses momentos de reflexão em que a vida é isso, a vida é transformação, a vida é mudança, né? E qual é a mudança que a gente vai querer? Algumas pessoas puderam nesse tempo de isolamento refletir sobre propósito, refletir sobre as suas atitudes, e agora chegou o momento da gente perceber se essas mudanças, se essas reflexões, elas podem, né, trazer contribuições para a nossa vida prática, né, para o nosso dia a dia, para que a gente possa coletivamente pensar em mudanças que vão fazer com que socialmente a gente sinta que a gente está num mundo mais seguro, que a gente sinta que a gente está num mundo mais acolhedor, mais empático e que vai favorecer cada vez mais o nosso desenvolvimento, né? E é isso, é pensar que esse mundo que a gente tem, ele é construído por nós, as instituições, as pessoas, né? Todas as relações que a gente tem, tudo que a gente tem no mundo é construído por essas relações e pela gente. Então, a mudança disso tudo também depende da gente. Então, é uma ótima oportunidade para que a gente possa retomar o olhar para aquilo que a gente precisa aperfeiçoar, né? De uma forma muito tranquila e de uma forma muito acolhedora, né? Sentindo que esse processo de mudança vai acontecer gradativamente no tempo em que a gente vai precisar entender quais as necessidades e quais as habilidades que vão ser necessárias a cada tempo, né? Mas diante disso tudo, sempre é ter o foco, é pensar que o nosso principal objetivo é fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor, tanto para o outro como para a gente. Espero ter contribuído um pouquinho com o momento de reflexão para vocês e que a gente comece esse momento de retomada de uma forma segura, de uma forma empática e de uma forma acolhedora para todos nós. Um abraço a todos.